pergunta agora é o candidato Geraldo Alckmin. A quem a sua pergunta, candidato? Eu pergunto ao professor Búfalo, ainda no tema da saúde, que me parece um tema extremamente importante. Aqui no governo de São Paulo foram criadas as clínicas para os dependentes químicos, aqui em São Bernardo do Campo, Itapira, capital, em várias cidades, clínicas para tratar os dependentes químicos. O governo federal não paga, se nega através do SUS. Então há um discurso muito bonito, mas na realidade por preconceito não paga. Qual a sua proposta para a questão dos dependentes químicos? Em primeiro lugar, é preciso dizer que anunciar aqui para a população um programa de tratamento de câncer num estado que sequer consegue combater uma epidemia de dengue é um absurdo, é um despropósito. Nós precisamos, então, debater a questão da saúde com seriedade. Tratamento para pessoas dependentes químicos deve ser com uma saúde humanizada, deve ser com a prevenção e com a redução de danos. E, por isso, o Estado precisa estar diretamente inserido, gestionando, financiando, com profissionais, servidores públicos bem pagos e motivados. E não é esse o cenário que nós estamos assistindo. Não é só falta de financiamento do governo federal, é falta de financiamento também do governo estadual, tendo em vista que ambos optaram por um modelo que abandona a saúde preventiva, abandona o cuidado humano, transformando a saúde numa mercadoria, como já afirmei anteriormente. Então, a mudança desse cenário passa, sim, por um investimento no Sistema Único de Saúde, por uma proteção e a saúde integral do cidadão, que cuide da prevenção, que cuide do seu tratamento, que cuide da sua cura e que possa ter acompanhamento continuado, o que não há aqui no estado de São Paulo. Então, nesse sentido, a política defendida pelo PSOL é a retomada do papel público do Estado na coordenação, na gestão e na oferta da saúde pública de qualidade no estado de São Paulo e para o povo brasileiro. 1 minuto de réplica, tem o candidato Geraldo Alckmin. Olha, eu respeito a posição ideológica do PSOL, mas queria dizer que aqui a saúde é pública. Aliás, São Paulo é um dos poucos estados brasileiros que investe em saúde, diferentemente do PT, que reduziu dinheiro para a saúde na área federal. Nós tivemos um retrocesso. Hoje quem está aguentando a saúde do SUS são os estados e as prefeituras municipais. Nós fizemos 30 hospitais no estado de São Paulo. O PT não fez uma cama aqui na cidade de São Paulo, não é um hospital, não fez uma única cama, fala de combate ao crack, mas não credencia as clínicas para poder internar, como se tratar um dependente químico, fosse de alcoolismo ou fosse de droga, fosse uma coisa simples, que você trata em ambulatório. São internações difíceis, tratamentos difíceis. Então, o meu compromisso com a saúde, conheço a saúde como médico, atendendo o SUS, fiz mais de 2.000 anestesias, e nós vamos trabalhar firmemente para melhorar. 1 minuto de tréplica para o candidato Paulo Búfalo. A população que está nos acompanhando sabe muito bem as filas nos hospitais, 1 ano para uma consulta com especialista, e o governo do PSDB acabou de anunciar fechamento de um núcleo de especialidades aqui na capital, transferindo os seus prontuários para uma unidade já administrada por uma organização privada. Tanto o governo federal como o governo estadual fizeram opções de financiamento. A dívida pública aqui no estado de São Paulo, ela consome de juros 9 bilhões. É o equivalente ao que se investe na saúde. Fizeram uma opção pela Bolsa Banqueiro e pelo abandono da saúde pública e das outras áreas sociais, seja no estado de São Paulo, seja nacionalmente. Por isso, nós queremos uma outra política cujo estado assuma o seu compromisso e sua responsabilidade. Candidato Paulo Búfalo faz agora a sua pergunta. Minha pergunta vai para o candidato Fábio Feldman.
Candidato, nós temos um problema agudo de transporte e trânsito, em particular aqui na Grande São Paulo e nas cidades conurbadas. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor e o seu posicionamento, caso venha a ser o governador do estado de São Paulo, quais serão as iniciativas que o senhor tomará nessa área? Olha, quando fui secretário de Meio Ambiente, ajudei a elaborar uma legislação que está na Assembleia desde 98, encaminhada pelo governador Mário Covas, que se chama Política Estadual de Transporte Sustentável e Controle de Poluição, cuja ideia principal é diversificar o transporte aqui em São Paulo e, mais do que isso, garantir um transporte público, eficiente, barato e não poluidor. O que é um transporte eficiente? É aquele que você vai, tem a certeza efetivamente que ele tem pontualidade, ele tem que ser barato, porque é o grande risco do transporte público, ele não competir com as outras modalidades. Saiu uma matéria recentemente nos jornais mostrando que a motocicleta é muito mais barata como meio de locomoção do que o transporte público. Portanto, nós temos que ter um transporte, quero insistir, eficiente, barato e não poluidor. Não é possível que nós tenhamos o transporte público em São Paulo movido por um diesel de péssima qualidade, que significa diminuição de expectativa de vida, está aqui o secretário municipal Eduardo Jorge, de até 1 ano e meio. E mais do que isso, nós queremos, na verdade, estimular o que nós chamamos de transporte não motorizado. Em algumas cidades do mundo, quer dizer, a bicicleta é o segundo meio de locomoção, como é o caso, efetivamente, de Amsterdã. Eu não vejo por que nós não podemos implantar um sistema de ciclovia que permita que a bicicleta no Brasil e em São Paulo e na cidade de São Paulo, na região metropolitana, se transforme num meio de locomoção. Portanto, mais uma vez eu insisto, quer dizer, nós temos que pensar em soluções inovadoras, ainda que elas já sejam praticadas há muitos anos fora do Brasil na questão de transporte. Seguimos com 1 minuto de réplica para o candidato Paulo Búfalo. Veja só, candidato, eu gostaria muito, inclusive, de ter vindo de metrô para cá, porque na eleição passada anunciaram que a linha amarela do metrô viria até o Morumbi. No entanto, a eleição permite tudo. As obras não acontecem, elas paralisam, sem contar que elas afundam. Metrô é uma obra inteligente, tanto para o meio ambiente como para o transporte de massa. Só que no ritmo que vai, na atual gestão, depois de 16 anos, são construídos 2 quilômetros por ano. Vamos até 2070 para termos 200 quilômetros de metrô, como a Cidade do México, por exemplo. O PSDB e os tucanos são mais lentos que o Tatuzão. Não tem investimento, não faz investimento para poder... E quando faz, é superfaturado, como há denúncias que têm sido apuradas, inclusive pelo Ministério Público, de pagamento de propina. Então, nós temos que mudar essa política e governar com seriedade. Eu peço o direito de resposta. Superfaturado e propina. O candidato está pedindo, a comissão está decidindo, a comissão, de acordo com as regras, e me informa agora a comissão que não aceita o seu pedido, candidato Alckmin. Eu passo agora a palavra ao candidato Fábio Feldman para sua tréplica. Eu também sou a favor do metrô, mas eu acho que além do metrô nós temos que pensar em outras modalidades de transporte. Volto a insistir na ideia de hidrovia aqui na região metropolitana. Acho que nós podemos trabalhar nos corredores. Enfim, nós temos um repertório muito grande que passa pelo metrô, mas, na minha opinião, vai além do metrô. Eu acho que nós temos que realmente ter uma política pública clara. E eu insisto, transporte público eficiente, barato e não poluidor, como alternativa ao automóvel. A frota de São Paulo aumentou 1 milhão de veículos desde que eu fui secretário de Meio Ambiente. Hoje nós temos 6 milhões de veículos circulando aqui na cidade de São Paulo. O que isso significa? Uma velocidade de trânsito da época das carruagens. Portanto, nós temos que criar essas novas modalidades, e não vejo outra que não seja a política de transporte sustentável. Como o candidato Celso Russomano não recebeu nenhuma pergunta, de acordo com as regras do debate, ele tem direito de fazer
ele, Celso Russomano, uma pergunta a qualquer um dos outros candidatos. Por favor, candidato. Eu vou fazer a minha pergunta ao Paulo Scaff. Paulo, ainda agora nós ouvimos falar que o médico ganha R$600 por plantão. Então, eu depois lhe passo as suas mãos e vou tornar público no meu site um demonstrativo de pagamento de um médico que está ganhando salário base R$ 487,72. A gratificação que não conta para a aposentadoria é de R$1.000. Veja a situação. Queria saber o que você vai fazer pela saúde. Olha, como eu disse no início, Russomano, a saúde está dentro das prioridades do nosso Estado. Eu estive no Grajaú essa semana, encontrei uma menina, foi visitar até um AME lá no Grajaú, no período da tarde, e estranhei porque não haviam médicos e tinham equipamentos disponíveis, mas não havia médicos lá. E tinha uma menina sentada e perguntei para ela o que ela fazia. Ela estava acompanhando uma amiga e um movimento muito fraco, e ela me disse que estava começando um tratamento desde 2008. Levou quase um ano para conseguir consultas com especialistas. Além disso, ela precisou fazer um ultrassom. E aí foi dada uma data de julho de 2011 para ela para fazer o exame. Eu, nessas andanças pelo Estado, um dia na Santa Casa de Barretos, lá a tomografia e ressonância estavam com 8, 9 meses de demora. E eu pensei que não havia equipamento, o equipamento estava sendo usado na sua plenitude. Para minha estranheza, quando fui lá, o equipamento de ressonância trabalha 2 horas por dia e as pessoas ficam esperando 6 meses, 8 meses para fazer um exame. E Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é um estado rico. É um estado que tem um orçamento maior que o da Argentina. E Ribeirão Preto é uma cidade rica dentro do estado rico. As filas no atendimento primário, as filas no posto de saúde, uma coisa absurda. Então nós temos problema sim, na prevenção que não há, temos problema no atendimento primário que precisa ser resolvido, temos problema nos exames, em agendamento com especialistas, a coisa é muito complicada. Precisa ter uma gestão à saúde. O que eu sinto, as compras, a logística, é tudo feito separadamente, sem eficiência. Há necessidade de um grande choque de gestão na saúde pública de São Paulo. A réplica do candidato Russomano em 1 minuto. Scaff, o que nós temos que fazer pela saúde é saúde preventiva. Equipes multidisciplinares tratando os pacientes crônicos em casa. Nós sabemos quais são os pacientes crônicos. Aquele que tem diabetes, tem hipertensão, aquele que tem incontinência urinária. São vários os casos de doenças crônicas. O médico, junto com uma equipe multidisciplinar, vai e cuida desse paciente em casa. Assim, nós vamos descongestionar os pronto-socorros, vamos descongestionar as internações e a UTI. Hoje, se a gente precisar de uma UTI, eu te desafio, Scaff, vamos ligar juntos para a central de UTI em São Paulo. Não tem UTI para atendimento de uma pessoa com emergência. As pessoas estão morrendo com falta de UTI. Sem contar que a central de UTI é em São Paulo e não sabe o que acontece no interior do estado, as pessoas nem sabem o que acontece no interior do estado. Então, quando se arruma uma UTI, se arruma a 200 quilômetros de distância e os pacientes não chegam lá. Sua tréplica em 1 minuto, candidato Scaff. A prevenção não tem a menor dúvida, porque na prevenção você elimina muitas dificuldades, você acaba com um problema antes que ele se agrave, e é fundamental que o atendimento das pessoas, quer dizer, não tenha uma agilidade. Hoje, na prática, a pessoa que já não está bem precisa levantar de madrugada, ir a um posto de saúde para marcar uma consulta. Se este generalista dá uma orientação para buscar um especialista, aí são meses novamente para marcar esta outra consulta e outros meses para o exame, enfim. E a prevenção evitaria muita coisa, como também uma boa orientação, bom atendimento no posto, evitaria 25% a 30% de pessoas que vão muitas vezes ao hospital sem a necessidade de ir. Então, como eu disse, há uma necessidade de se fazer uma grande reformulação na saúde do Estado, sem dúvida nenhuma.
E chegamos ao final deste terceiro bloco. Logo depois do intervalo, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos. Aguarde. Eleições 2010, olho no voto, olho na Band.